Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Terapeuteando, que é aquele papo de terapeuta para terapeuta. Nós trazemos profissionais da área para compartilhar abordagens, desafios, aprendizados que acontecem no setting terapêutico. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, porque além de psicóloga clínica, ela é enfermeira obstetra há mais de 20 anos. Então, realmente é um assunto que eu quero muito explorar, né, me aprofundar com a Leila. E realmente é impressionante saber que há 20 anos você vem trazendo bebês à vida, você vem trazendo pessoas à vida. Eu tenho muitas perguntas para você, mas como que você gosta, né, de se apresentar ou apresentar o seu trabalho? Sim, na verdade, esse tema, né, dos nascimentos, acho que ele me visita, Manuel, desde que eu nasci mesmo. Eu sempre me interessei muito por crianças, pelas famílias, como que as famílias recebem, né, os seus filhos, como tratam dos seus filhos. Tanto que a minha primeira formação foi na área da psicologia mesmo, e depois de um tempo, talvez depois que eu tive o meu próprio parto, é que eu realmente me despertei para essa importância de como a gente traz os bebês ao mundo na hora do nascimento. Então, foi depois disso que eu fui fazer uma outra formação na área da enfermagem, né, obstétrica, mas no fundo, ao longo do tempo, quanto mais nascimentos eu posso acompanhar, foi que eu me dei conta de que a minha alma nasceu parteira. E é assim que eu gosto de ser chamada hoje em dia, que é muito mais do que estar tecnicamente acompanhando uma família, é realmente trazer esse universo que eu posso descobrir agora quanto que você vive dentro dele também, é esse universo que eu gosto de trazer para a minha assistência. Porque, obviamente, eu acredito, né, que na sua faculdade, na sua especialização, tem muitos conceitos técnicos que vocês aprendem, né, sobre a obstetrícia, e eu queria saber, né, o que você agregou, como que foi depois da formação em cura de feridas pré e perinatais, o que foi sendo diferente no seu trabalho e também a experiência, porque obviamente a experiência vai muito além do que se aprende Sim. na faculdade, ou a gente poderia dizer, o que a gente não aprende na faculdade, que na verdade é a vida real, é o trabalho real. Exatamente. A formação acadêmica ela é algo muito importante na minha área, porque a gente está lidando com vidas o tempo todo, e não é só com a vida do bebê, é com a vida da família que está depositando nas suas mãos, né, toda a confiança para que aquele evento seja o melhor possível, ele tem que vingar, né, aquele momento. Então, na faculdade, a gente vai aprender a técnica. Mas com o tempo, à medida que a gente vai entrando nesse universo da assistência, é que eu fui me dando conta do quanto que é importante todos esses aspectos emocionais, por exemplo. Então, talvez porque a psicologia, nesse caso perfeitamente para mim, com a obstetrícia, eu sempre tive esse despertar e eu fui combinando essa parte técnica da faculdade com essa vivência emocional que eu sempre valorizei muito. Então, não se trata só de você ter uma atuação onde você vai ajudar aquele bebê a nascer, mas é como que a mãe está se sentindo naquele ambiente, onde ela vai mostrar a sua vulnerabilidade. Como é que o pai, né? Que o pai até pouco tempo atrás ele era excluído desse cenário. Como é que o pai ele está se sentindo emocionalmente? Como é que o casal está interagindo emocionalmente? Então, isso sempre foram pontos que eu já levava em consideração, mas quando eu conheci um pouco mais profundamente esse ambiente pré e perinatal, e quando eu falo conhecer profundamente, não é só através das leituras que você propõe, das apostilas do curso de formação, é realmente ter vivenciado essa experiência através do meu corpo, vivenciado as memórias, né, do meu próprio nascimento, da minha experiência pré-natal. Isso deu um outro tom para a assistência. E eu diria que talvez a minha porta de entrada seja o nascimento, porque as pessoas me procuram para o parto em si. Então, se antes eu já tinha um respeito por esse momento, já tinha uma devoção, hoje eu posso dizer que eu tenho como se fosse uma comunicação maior, inclusive com o bebê.
Manuel, que é uma coisa que você fala muito, a visão do bebê, né? Como é que o bebê se sente na hora do nascimento? Eu acho que você tem coisas muito interessantes sobre isso também, não é? Sim, a perspectiva do pré-nato, né? Isso. Como aquele bebê se sente. Obviamente, a gente não pode excluir a mãe, ela é parte fundamental nesse processo. A gente não pode excluir o pai. E principalmente a gente também tem que agregar, e eu acredito que é muito que o campo da psicologia pré-perinatal traz, que é a perspectiva daquele que está ali dentro. Como são essas vivências para ele? Que impactos isso pode deixar num ser humano e se perdurar ao longo da vida? Como é vivenciado aquelas experiências iniciais, experimentando a própria vida, experimentando estar num corpo, experimentando, falando de nascimento, o desafio de nascer. Nascer é um desafio, cara, e você deve ter se deparado aí com a multiplicidades de experiência no nascimento. É um momento crítico, onde pode ter um risco, sim, de vida e acontecer ali não só do bebê, quanto da mãe. E, ao mesmo tempo, é um momento de um milagre acontecendo. É uma transição muito grande. Então, no nascimento são múltiplas camadas, né? Existe, obviamente, que uma camada psicoemocional acontecendo ali. Existe uma camada somática, né? O nascimento por si só, ele é um ato mecânico, ele requer uma ação de ambos os lados, né? E obviamente as intervenções obstétricas, elas também, por mais que sejam, e elas devem fazer isso para salvar uma vida, mas deixam os seus resquícios, os seus resíduos, né? E o lindo é que a gente pode transformar isso. Existem aspectos psicoespirituais, né? Eu falo isso porque nós também temos uma alma, inclusive o pai da psicologia pré-perinatal, ele tem uma frase que me encanta, que é: o nascimento é a corporificação dos karmas. Então, realmente, agora eu estou na vida de fato. Agora eu tenho um corpo no qual habitar. Agora eu já tenho todos esses inícios de experiência, esses aprendizados iniciais, e que eu vou levar isso para a vida. O que vai acontecer na minha primeira infância, o que vai acontecer na segunda infância, pode amenizar o que já vem desse período, como pode reforçar. Exatamente. E eu criar scripts de vida que eu vou continuar repetindo e vão estar muito além da minha consciência, né? Exatamente. É isso que você fala, é tão importante na nossa profissão, Manuel, porque eu iniciei a minha carreira acompanhando partos em hospitais, né? E no hospital, ele é muito difícil da gente conseguir, né, da forma como os hospitais operam na maior parte aqui do Brasil, é muito difícil dar esse ambiente onde vai contemplar esse olhar para essa magia do parto, para esse milagre do parto acontecer. Então, quanto mais eu me aprofundo nessas experiências, né, da experiência do pré-nato, por exemplo, eu vejo como aquele ambiente que a gente cria, e isso é muito importante, dá espaço para que tudo aquilo que são as ativações, né, que você fala tanto sobre as ativações do sistema nervoso, quanto mais a gente tem consciência de criar um ambiente que é calmo, um ambiente que tem pouca luz, um ambiente que tem silêncio, que tem a presença da pessoa e que está lá dando muito mais, né, do que aquela atenção técnica, que é muito importante. Então, a gente como parteira, você está lá, você está escutando o coração do bebê, de tempos em tempos, você aferiu a pressão da mãe, você está ligado, né, nessas questões assim... daquilo que é a seguridade do evento como fisiologia, mas é muito mais do que isso. Realmente está lá dando contingência para aquela mãe mostrar esse lado que é o lado implícito de toda a experiência que o pré-nato está tendo lá na barriga, nesse momento desafiador, e a mãe também. Porque a gente já sabe, Manuel, que a experiência do parto, ela não é só você chegar em 10 centímetros de dilatação, não é só você ter contrações efetivas, não é só você seguir lá um partograma, que é onde a gente vai registrar toda era uma vez como o parto aconteceu.
A mãe, na experiência do parto, ela também está contando a história pré-natal, ela também está contando a experiência, às vezes, do próprio parto que ela vivenciou na mãe. A história pré-natal dela. Exatamente, a história, olha, quando eu falo isso, eu fico toda arrepiada. A história pré-natal dela e muitas vezes a vivência do próprio parto que a mãe dela teve quando ela nasceu. Sim. E claro, a gente não pode deixar o pai de fora, né? Porque a experiência que o pai teve na história pré-natal, a experiência do próprio nascimento do pai, ela também aparece ali de bandeja para você. Então, para mim, é tão importante se a gente pudesse, né, dar cada vez mais espaço para que no contexto do nascimento a gente olhasse também para isso, né? Também para esses aspectos. Sim, com certeza, com certeza. Que interessante, esse papo vai longe, hein, Leila? Eu tenho muita história para contar e é o tema preferido da minha vida, assim, é falar sobre isso. Com certeza eu vou querer ouvir muitas das suas histórias, né? Eu tenho muitas histórias, algumas você já compartilhou comigo, mas eu fico de verdade imaginando, né, o como é ter tanta experiência fazendo esses nascimentos, sendo que você já considerava o aspecto emocional, que tinha algo ali, além apenas, né, desse partograma, desse script, desse roteiro que tem que ser seguido. Obviamente, a presença de uma enfermeira obstetra, também de uma doula, de pessoas que tenham realmente conhecimentos técnicos ali, o quanto isso é importante, mas considerar que tem uma vida ali que está chegando, que tem percepções, não é só um corpo vazio e que sim, registra informações, sim, sente e sim está em um momento muito desafiador e vulnerável, que é o nascimento. Né? Exato. E isso me faz lembrar de uma história no nascimento, porque existem 2 tipos de parto, Manuel, basicamente. Aquele que vai fluir, que a gente fala, é o parto de livro. O bebê vai nascer. E a mãe, de um jeito ou de outro, se ela vai sentir mais dor, menos dor, se ela vai ficar mais feliz com a experiência dela ou não, o bebê vai nascer. Mas eu vejo que a assistência, ela deve se preparar para aqueles partos que enroscam. É aquele parto que até começou, ele está indo, ele está seguindo, mas ele tem particularidades que a gente, com a experiência, você já sabe que aquele parto vai enroscar naquele ponto e muitas vezes a pessoa já contou algo durante lá o pré-natal que você faz com aquela gestante e você já anota na luzinha como você fala, não, aqui talvez eu tenha um conflito maior lá na hora do nascimento. E como é que a gente percebe isso, né? Tecnicamente falando, é aquele parto que enrosca. E muitas vezes, se um parto enrosca dentro da visão da medicina, às vezes vira uma cesárea. Sim. Às vezes ele abre portas para uma série de intervenções que muitas vezes roubam, do meu ponto de vista, a experiência daquela família ter aquele tempo de marinar, né, sobre aquela experiência que ela está vivendo ali e, de repente, conseguir fazer lá o seu turn point. É como se ela fosse entrar em contato com aquela dificuldade e, no mesmo momento, ter oportunidade de ressignificar, vou usar essa palavra agora, e aí sim o parto continua a seguir, né? Então eu anoto na luzinha lá durante o meu pré-natal, se eu me encontrar com aquela situação, eu já sei, eu uso até uma expressão muito, muito piegas para falar isso, a gente tira a casquinha da ferida e aí aquela explosão emocional acontece e a pessoa, porque você convidou a ela para contar dessa experiência, que não tem nada a ver muitas vezes com aquilo que muitos profissionais estão vendo, aí ela consegue resolver aquela situação e ultrapassar aquele desafio. Né? Então o seu trabalho vai além de estar somente no momento do nascimento, do parto? Sim, vai muito além de estar só no momento do nascimento. Você acompanha a gestante? Sim, acompanho a gestante. A gente... Então sim, tem muitas pistas que a gente já pode começar a negociar para o ápice do nascimento. Muitas pistas. Então, a importância, né, de ampliar a consciência para assistência, ela não vai aparecer só lá na hora do parto. Ela já começa antes, por isso é muito importante, né? E nem todas as pessoas sabem que nós, enfermeiras obstetras, parteiras, a gente acompanha o pré-natal daquela família. E isso é comum da profissão, acompanhar o isso pré-natal ou é algo da Leila? Não, isso é comum da nossa profissão. O que talvez não seja comum na profissão das enfermeiras
é ter esse olhar que eu tô comentando com você, que é esse olhar mais emocional e agora muito mais ampliados quando a gente tem essa escuta, né, desses pontos que a pessoa traz da própria história pré-natal, da própria história do parto dela, né, então isso talvez seja algo novo e que eu gostaria muito um dia de contaminar mais profissionais que são para entrar um pouco mais, porque isso muda tudo, muda a história da própria gestação, muda a história daquilo que a gente encontra no parto. Você já chegou a comentar desse mundo que você está vivenciando, experienciando, não só, né, da psique do bebê, da parte emocional, dos estágios, com colegas de profissão? Já comentei, sim. Como isso é recebido? Ou depende de cada pessoa? Ah, De forma geral. Depende muito de cada pessoa, mas eu tenho visto, assim, cada vez mais, que eu tenho contaminado cada vez mais profissionais, né, com isso. E o que é fundamental é que essas pessoas que eu tenho contaminado, elas não estão se contaminando só porque eu estou falando sobre isso, ou porque eu estou indicando uma bibliografia, ou os vídeos que você posta lá no Instagram. Elas estão se contaminando porque elas também têm oportunidade de vivenciar esse milagre no próprio corpo. E isso acontece de duas formas. Acontece, por exemplo, quando essas minhas colegas estão num parto comigo, e o parto, ele pode ser muito estressante. Sim. E aí a pessoa, ela não está vendo uma saída para aquele parto. Então, por exemplo, se a gente está no parto domiciliar e eu tenho lá a doula, tem a outra minha colega enfermeira obstetra, porque a gente sempre trabalha em duas profissionais, às vezes elas não estão vendo uma saída, né? Então a gente fala, puxa, talvez a gente tenha que fazer uma transferência, esse bebê talvez vai precisar de uma ajuda, de uma ocitocina, vai precisar de um Forbes, não sei. E aí eu falo, calma. Né? Vamos olhar para aquilo que está implícito nesse movimento do parto. E aí, muitas vezes, eu chego para a mãe e eu pergunto, então, como você está se sentindo? Parece que tá difícil para você. E aí a mãe, ela, via de regra, começa a chorar. Já começa a chorar. E aí ela vai falar, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei colocar em palavras, mas... Eu acho que eu vou ajudando. E tudo isso, parto acontecendo. O parto rolando lá. Assim, então, você tem que ser muito... Mas deixa uma pergunta. Os médicos obstetras, por exemplo, eles te dão abertura? Alguns te dão? Quem te conhece dá? Sim. Quem me conhece já dá. Quem me conhece, na verdade, gosta muito. Que legal. Né? Gosta bom saber muito. Que tem essa abertura em algumas pessoas. É claro, porque é como se a gente tivesse uma senha de acesso para aquela família que vai desenrolar o parto. Então, às vezes, o médico, ele até sai da sala quando a gente está no hospital e ele fala, tem inclusive um deles que fala assim, Leilinha, agora é para você, me chama na hora que for para nascer. E aí sim, a gente vai ter esse approach com a mãe daquilo que está implícito, né, que ela já vem contando através lá de como ela está se manifestando no parto. Porque não é só as emoções do bebê, tem as emoções da mãe, tem um ambiente, são tantas influências. São muitas influências. No nascimento, né? E também é um momento muito delicado, né? Quando eu digo assim, a gente, no Brasil, é vice-campeão mundial de cesáreas. Isso mesmo. Né? Com 55,5%, só perdendo para a República Dominicana, que está com 55,8%. E quando a gente vê isso, né? É desastroso. E isso tem que ser muito bem explicado. Porque uma cesárea para salvar a vida, ela é muito bem-vinda. Ela é necessária. Mas uma opção de cesárea, por conta de economia, de dinheiro, tempo de médico, etc., né? Como a gente tem até documentários que relatam isso, essa realidade no Brasil, isso é uma castração com a potência de muitas pessoas. Sim. Né? Então, eu gostaria de me explicar, porque é um ponto muito delicado. Né? Porque quando eu falo assim para alguém, prefira cesárea. E uma mãe pode dizer assim para mim, eu preferi cesárea, eu preferi um parto natural, né? Não prefira partos naturais, né? Essa é a fala, não cesárea. Ela disse assim, eu preferi um parto natural, e infelizmente houve sofrimento fetal que não foi percebido pela insistência e o meu bebê chegou a morrer. Claro. Cara, isso é muito delicado. Sim. Então, quando a gente fala assim, prefira partos naturais,
né? Mas em qualquer algo que for percebido que não estiver dentro de jogos políticos e econômicos, que for para salvar uma vida, faça as intervenções obstétricas, que é para isso que a medicina está aí. Né? Nós nascemos desde que o mundo é mundo, só que a medicina está aí para agregar, trazer essa vida. Sim, né? claro. E ao mesmo tempo, o nascer e você pode me corrigir aqui, mas é como eu vejo, tá? É algo coordenado entre mãe e bebê. Uhum. É uma dança entre contrações e esse processo, dilatação, tantas histórias presentes emocionais da própria mãe, da própria gestação dela, né, de antepassados, do que está acontecendo ali, do pai, etc, etc, etc. Né? E esta coordenação vai ajudar esse bebê a nascer, e este nascer é um despertar e reconhecer a própria força. Não só a força física, o nascer também é uma ação. Ele é um padrão, ele é uma ação, né? É onde a primeira experiência visceral da vida, onde eu posso experimentar a minha potência, a minha força de atravessar um desafio. Exato. E muitas vezes, né, essas intervenções ou as intercorrências no parto, isso ocorre uma cisão, uma separação. Ok, quantos trabalhos eu não fiz, né, com adultos, de que chega no momento do parto e por uma cesárea agendada, por um próprio medo da mãe, que já tem a ver com a história dela, etc. Ou porque um médico a convenceu de XPTO, de alguma coisa. E essas pessoas, quando regredidas a esse momento, além de uma invasão de limites, eles não confiaram em mim, que eu pudesse fazer isso. Exatamente. Né? Então você tá tolhindo a pessoa. Obviamente nem toda cesárea é isso, eu sou de cesárea e eu dei graças a Deus que me tiraram por ali, porque eu não passaria pelo canal vaginal, então cada caso é um caso, mas em termos gerais tem isso. Só que olha o quão delicado é isso. Essa mãe que perde um bebê por optar pelo parto vaginal, pelo parto natural, porque intercorrências podem acontecer, pode se enroscar em algum momento. Sim. Né? E isso é muito importante, que as intervenções obstétricas sejam feitas. Para mim, a magia deste campo que a gente atua, o campo da psicologia pré-perinatal, é poder reparar, é poder completar essas interrupções, é poder oferecer suporte, porque aquilo foi necessário, e quando é necessário, uma circular de cordão, preso em alguns dos estágios, algo que enroscou pelo motivo que seja, a gente conseguir reparar. Agora, é um encantamento pra mim, cara, pessoas como você, médicos como esses que você trabalha, de aceitarem isso. Leila, agora é com você, né? Essa negociação, esse suporte à mãe, como você tá se sentindo? Porque é um momento de desolação pra mãe ali, de tantas coisas acontecendo, das histórias dela que foram desengatilhadas, que ela não sabe. Daquele momento de desafio, de estar trazendo uma vida ao mundo, às vezes muito esperado, o medo de todo o processo, né? Será que vai dar certo? É super importante essa mãe ter este apoio, né, psicoemocional neste momento. Alguém que valide também as suas emoções. Essa negociação com o bebê. Sim, é uma grande orquestra, assim, quando eu ouço você falando, a imagem que me vem é essa, onde cada um vai partir de um modus operandi, né? Tem, assim, como se a gente tivesse algo a seguir. O bebê, ele tem previsto aonde ele vai encaixar a cabeça, para que lado ele vai rodar, como é que ele vai fazer isso. Isso está previsto nele. A mãe também está previsto como que ela vai se movimentar no parto. São coisas tão naturais. É, né? Biologicamente programado. É biologicamente programado. Mas é tão bonito quando a gente pode... Tô arrepiada de novo. Seguir essa programação biológica ao invés de interferir essa programação biológica, né? Porque aí as coisas ficam mais difíceis e ficam mais difíceis para todo mundo, né? Mas isso também foi um fato, Manuel, que mudou muito a minha visão também, quando eu conheci um pouco melhor o seu trabalho, que eu vejo que as pessoas que não tem condições de oferecer esse ambiente, né, para que essa programação biológica possa explodir como um milagre, tem muito a ver com a história desses próprios profissionais, assim, é como se eles, na assistência deles, também replicassem as suas próprias experiências que ainda não foram completadas,
né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Faz, né? A gente incluir também esta camada de influência, esse instrumento a essa orquestra. Exato. Né? Porque essa orquestra, ela é composta de muitos músicos com diversos instrumentos diferentes e precisam ser tocados na mesma tonalidade. Exato. Né? Eles precisam estar alinhados, eles precisam estar em sincronia. Todos ali estão apoiando a vida, né? Pelo menos espera-se que sim. Eu já ouvi algumas histórias, de repente você tem umas para contar que aquilo era tudo menos um apoio à vida, mas enfim. E são muitas camadas. Né? Talvez os pais não saibam que no momento do nascimento, a história do nascimento deles vai estar presente. Tendo eles a consciência ou não. Exato. As influências transgeracionais vão estar presentes. Por exemplo, a avó de uma mãe ali, né? Morreu dando à luz a quinta filha, por exemplo. Aquele medo de que isso aconteça, de forma inconsciente, está presente ali. Exatamente. O estresse do ambiente. Okay? Os próprios estágios do nascimento, que ele é composto de estágios entre o encaixe, a preparação, a dilatação, o turning, a saída, etc. As intervenções obstétricas. E também esta camada tem esse instrumento, também a história, a energia da própria história pré-natal dos profissionais. Exato. Então, é uma composição, de fato, é uma orquestra de muitos instrumentos que precisam estar alinhados. Né? E aqui me faz pensar assim, o quanto eu já trabalhei com algumas pessoas, não no momento do parto, mas preparando essas mães e seus respectivos bebês dentro da barriga para tal acontecimento. Isso que você fala é muito importante, né? Porque se a gente pode trabalhar com essa mãe da gestação, e tem uma parteira, uma parteira mexicana, se chama Nauli Vinaver, ela tem uma frase que é: as mulheres parem da forma como vivem. Então, aí já tem muita informação. Então, quando a mãe me convida para o parto, eu falo, então ótimo, então você vai fazer o pré-natal comigo. E eu faço tudo que um médico faz num pré-natal, da parte técnica. Mas é muito mais do que isso, porque eu quero saber, como você nasceu? Então, como foi o seu nascimento? Como foi o seu nascimento, né? Aí o pai, então, como foi o seu nascimento? E às vezes, Manuel, que é uma coisa incrível de entrar nesse campo, é que às vezes eu não preciso perguntar nada. A pessoa senta lá na minha frente e eu tenho que cumprir, né? Tenho que preencher meu prontuário técnico, e a pessoa senta lá e já começa a me contar. Então, sabe, meu bebê tá sentado. E aí o pai fala, você sabia que eu também estava sentado quando eu estava lá na barriga da minha mãe? Eu digo, Pronto. Então, isso que faz toda a diferença quando a gente tem espaço, né? Porque é o que o bebê vai precisar para nascer, é que a mãe... Bom, ele já precisou disso antes, do espaço da mãe para se desenvolver dentro da barriga. Depois ele vai precisar que a mãe abra um espaço, né, para ele poder encontrar a passagem. Mas nesses 9 meses, a família, para mim, está aprendendo a criar esse espaço que eu brinco. É muito mais do que o quarto do bebê que você vai fazer na sua casa. Você precisa abrir espaço emocional para que você receba essa criança. E na consulta de pré-natal, é a mesma coisa. A gente precisa abrir espaço para que essas histórias apareçam, porque aí se elas aparecerem dessa forma, né, é muito mais fácil que você prepara essa família, porque o parto se trata disso. Então, nessa experiência especificamente que eu estou te contando, eu chamei o pai, então, lá para se sentar ao lado da mãe. E aí a gente sempre toca a barriga da mãe e diz, então olha, aqui tá o bumbum do bebê, aqui tá a cabecinha, aqui tá as costas, então, e você quer sentir onde tá? E pronto, eles se entendem lá para encontrar a posição do bebê. E eu digo, como seria se você contasse pro seu bebê que tá aqui na barriga, que quando você tava na barriga da sua mãe, isso também aconteceu com você? Nossa, é tanta... Você tá sussurrando, parecendo que tá falando com o bebê. Porque é assim que a gente faz. A gente entra nesse território. Não dá para falar de outro jeito. E sabe, isso é tão interessante, Manuel, que quando eu falo dessa forma com a mãe, quando eu falo até dessa forma com o pai e com o bebê, é como se uma magia acontecesse. Porque aí as pessoas, parece que
elas se acalmam de uma forma, e essa é a minha fresta, é onde eu consigo entrar exatamente naquela defesa, né, da família, para as coisas poderem acontecer de uma forma diferente. Não sei se eu estou me fazendo clara com isso. Eu acredito que sim, né? É um lindo exemplo de como o pai tem que ser também incluído. Sim. E ele faz parte disso. E eu poderia trazer uma outra história que eu ouvi que realmente aquilo me fez entender a importância de um pai na vida de um pré-nato e a influência do que o pai sente, inclusive no momento do nascimento. Então, aquele que é considerado pai fundador do campo da psicologia pré-perinatal, você conhece muito bem o William Emerson, né? Talvez vocês não conheçam. Então, ele tem muitas histórias de acompanhar nascimentos que ele já vinha acompanhando também a gestação. Então, nessa história específica, houve um momento em que enroscou. E ele, muito perceptivo, notou que aquilo era algo relacionado à história do pai, que ele não tinha consciência. Levou o pai para uma sala ao lado, fez um trabalho de uns 15, 20 minutos com o pai, né? Regredindo o pai ao próprio nascimento dele, né? Onde uma emoção foi liberada ali quando ele voltou para a sala de parto, o bebê tinha nascido. Não sei o que aconteceu, disse o médico quando vocês saíram, mas houve um momento, então, do nada algo se desbloqueou e simplesmente aconteceu. Então, quando a gente entende, né, que tem muito além de um processo técnico acontecendo, de a cabeça virar para lá, a dilatação é 10 centímetros e tem que puxar por aqui, etc. Existem muitas outras camadas nesta orquestra, mesmo aqueles instrumentos que estão lá atrás. Às vezes até atrás da cortina, ajudando e apoiando, eles fazem parte disso. Não é só o maestro ali conduzindo essa orquestra. É isso mesmo. Porque o maestro ele pode conduzir, mas se os instrumentos não estiverem afinados, não ressoarem e cada um não entender, né, os comandos, os sinais para tocarem os seus instrumentos, a música vai sair desafinada. A música vai enroscar. Assim como o parto, ele tem, né, a sua possibilidade de enroscar, né? Realmente, nascimento é uma coisa e tanto, porque eu digo a você, se um dia eu não tivesse esse conhecimento e fosse me tornar pai, e alguém me perguntasse como foi o seu nascimento, e tome em consideração que eu não tenho esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, se eu fosse pai ali com os meus 33 anos de idade, que foi antes de eu descobrir que o tamanho do trauma de nascimento que eu tinha. Só que, na minha família, minha mãe dizia, foi tranquilo, foi natural, sempre soube que foi cesárea, e meus pais ainda se gabavam porque o corte foi pequeno, porque era um médico super conceituado quem fez. Só que ninguém considerou a perspectiva do bebê que um dia eu fui. Então eu não tinha consciência disso. Então muitas vezes, inclusive nessas conversas, né, por isso que é importante a gente apoiar essas memórias implícitas a aparecerem, porque muitas vezes acreditam que, meu nascimento foi tranquilo. Segundo a história que sua mãe e seu pai contou. Você já experienciou isso por si mesmo? Sim. É um outro nível de abertura. Então, o meu parto foi tudo menos tranquilo. E o mais interessante, como eu repliquei aqueles sentimentos presentes ali naquele momento, ao longo da minha vida. Exatamente isso. As pessoas talvez não se dão conta de como essa experiência do nascimento, ela vai virar quase que uma história que vai se repetir ao longo da vida dela. E se a gente ampliar para a mãe que vai parir, a história da vida dela também está se replicando no momento do parto, né? Então, no fundo, como é importante essa vivência, né, dessa psicoeducação, né, de conhecer esse ambiente. E é muito bom também, a gente falou um pouco do nascimento, falamos um pouco sobre o pré-natal na gestação, mas quando a gente tem a oportunidade de ter a mãe lá à sua frente no pré-natal e no nascimento, a gente também está preparando essa mãe para como que ela vai apoiar a esse bebê lá nas primeiras horas de vida, nas primeiras semanas de vida, que hoje eu vejo como é que você tem a oportunidade de já reparar algo, né, da experiência desse pré-nato, que a gente não vai conhecer. Meu sonho é que a gente pudesse conhecer, mas talvez isso vai levar ainda muitas décadas. Como é que essa mãe vai poder apoiar esse bebê que já diz algo sobre ele através do comportamento do choro,
se ele dorme, não dorme, se ele precisa mais colo, precisa menos colo, se ele mama bem ou se ele traz desafios, né? Então, como é importante que a gente já prepara também essa mãe para isso que ela vai se encontrar, como a gente conscientiza o pai da importância dele de apoiar a essa mãe para que ela tenha condições de estar lá naquela oferta abundante para o seu bebê. Isso, não é uma coisa tão difícil nos dias de hoje, com as mulheres que estão tão racionais, sabe? Tão dentro de experiências práticas da vida, mas que a cada ano, né, já faz 20 anos que eu tô nessa experiência, parece que a cada ano as pessoas, infelizmente, estão mais distantes, sabe, desse mundo interno, que é o que vai aparecer nesse pós-parto, nesse puerpério, e o quão importante seria se a gente tivesse mais condições de oferecer essa ajuda, sabe, para essa mãe. O primeiro passo é a conscientização, né? É o que justamente a gente está fazendo aqui, trazendo essa informação para muitas pessoas, né? Que existem muito além de processos biológicos, mecânicos acontecendo, um mundo emocional que o pai importa, a mãe importa, a experiência dos profissionais presentes importam. São muitas camadas, né? A própria história pré-natal do bebê pode se apresentar no nascimento. Né? Nem tudo diz respeito ao pai e à mãe, porque é a jornada de uma alma corporificada que está chegando à vida. Sim. Muitos partos enroscam porque talvez aquele bebê não queira nascer por diversos motivos. Pelo caos que ele já observou do que vai esperar ele ali fora, né? A comunicação do bebê e mãe e com o mundo externo se dá através de muitas formas, né? Não só da bioquímica, mas ele já percebe o que espera ele ali fora. E se esse pai já for ausente, já tiver abandonado a mãe na gestação, é percebido isso. Sim. E às vezes as próprias experiências pré-natais e de pré-concepção desta alma não querer estar aqui nesse plano. Vão haver muitos conflitos que vão se apresentar no nascimento. E quando a gente tem consciência sobre isso e a gente pode apoiar essa experiência, cara, isso é muito incrível. E eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre pré-concepção e também trazer um tema importante, né? Porque tem coisas que estão dentro da nossa alçada, mesmo com o conhecimento que a gente tenha, e tem coisas que residem aos mistérios da vida e a gente não tem alcance. Isso é verdade também. Então a gente também tem que aprender a se render a isso. Eu vou dar um exemplo mais prático. Então tem uma pessoa da minha equipe que obviamente tem todo o conhecimento técnico experienciado disso, né, da importância do que o pré-nato sente, das emoções dela, etc. Só que foi uma gravidez de risco a última gestação dela, que ela teve que ficar vários meses em repouso. E isso, obviamente, traz, né, as suas informações e consequências a bebê que nós conseguimos oferecer algum respaldo. Porque tem muitas pessoas que perguntam como se blindar, né? Não tem como você se blindar sobre a vida. Claro, isso é impossível. Mas tem como você apoiar muitas coisas que podem acontecer que estão fora do seu controle. O que uma mãe come, ela pode controlar. Né? Eu não vou nem dizer o que uma mãe sente, ela pode controlar, porque às vezes ela é desengatilhada e não tem um controle racional. Ela vai precisar realmente de um apoio, um suporte, vias para apoiar essas emoções, mas tem coisas que a gente não controla. Então, essa bebê dessa pessoa da minha equipe, ela teve um parto vaginal, foi um parto domiciliar, né? Então, não tiveram muitas intercorrências ali, mas tomando em conta a gestação estressante, cara, o quanto foi rico aquele apoio. Então, muitas vezes a gente pode oferecer almofadas, a gente pode prevenir, né, que o trauma seja tão intenso assim, e mais do que isso, a gente pode trabalhar tão cedo quanto é o necessário dentro da barriga, na gestação. O apoio ali no parto e o puerpério também. A gente pode continuar com isso, ao invés de... Sou um adulto, como foi meu caso, esperei 33 anos para descobrir. Tenho um trauma gigantesco no meu nascimento e ser cuidado. Obviamente é uma possibilidade, mas o seu trabalho me encanta. Sim. Por conta disso. Nossa, eu acabei de lembrar, ouvindo você, de uma experiência de um bebê que só chorava, Manuel, depois que ele nasceu. Chorava. E aí sempre tem, né? Então não tá com fome. Ou não, vamos dar chupeta para esse bebê. Não sabemos o que é. Aí leva num profissional, leva no outro.
E aí eu tive a oportunidade, porque a gente faz também o pós-parto, né? Sempre tem as consultas depois, até que a gente larga o filho para a vida, né? Deixa ele seguir lá o caminho dela. Então, eu perguntei assim para ela, você já se deu conta de como foi difícil a experiência de nascimento para o seu filho? Eu digo, olha, a gente não sabe o que aconteceu nessa jornada que ele fez, mas... Quem sabe, se você contar para ele, né, a própria experiência que você foi testemunha de tudo que aconteceu na sua gestação, naquele evento, lembra que você tinha lá com 7 meses que aconteceu aquela situação lá com a sua família, aí mesmo no parto que você se encontrou com isso, esse aspecto e aquele outro. E se você contar para ele na hora que você estiver lá com ele no seu colo, ele está dormindo, e você conta tudo isso para ele e diz, apesar de tudo isso, olha, hoje você está aqui comigo, você está aqui no meu braço, não é? Nós vencemos a tudo isso. E aí, quando a gente fala isso para um pai e uma mãe, né? Você fala, nossa, vou falar com meu bebê dormindo, né? Que coisa mais esquisita. Mas as pessoas confiam muito na gente. Aliás, elas confiaram a vida, né? Da sua família, e aí elas experimentam. E aí o que acontece? A criança dorme, a criança se acalma, a criança para de chorar. Eu só queria adicionar algo, que eu vou compartilhar minha experiência. Não tem a necessidade de ser o bebê dormindo. Eu já fiz muitas dessas intervenções. Porque eles falam sobre o sono REM. Isso. E eu já vi e testemunhei muitas dessas experiências com pais e bebês, né? Conduzindo sessões com os 3 juntos ali. E a criança brincando. E de repente... algo começar a acontecer quando os pais dão atenção ao que este bebê vivenciou dentro do útero. E eu vou contar um exemplo mais claro, né? Então, tinha esse casal onde essa mãe, ela rejeitou a gestação no início. E uma mãe nunca rejeita o bebê, ela rejeita a gestação pelo momento de vida dela. Às vezes é um parceiro que não é presente, às vezes é um conflito que ela tem. Ela nem conhece o bebê ainda, né? Mas isso é absorvido pelo bebê é absorvido como uma rejeição. Então, enfim, ela levou um tempo para aceitar a gestação, né? Outras coisas aconteceram no nascimento, mas aquele dia a gente resolveu dar espaço a isso. E o bebê brincando, né? Brincando ali, acordado. E eu estava com essa mãe, com esse pai, e eu encontrei uma brecha nessa mãe. Né? E eu disse a ela, você vem se culpando, né, de muitas coisas que acontecem com o seu filho, né? Você não rejeitou esse bebê. Hoje você daria vida por ele. Ela começou a se emocionar. E aquela abertura, o bebê parou de brincar na hora e olhou para a mãe. Eu falo, olha para ele agora e conte o que realmente estava acontecendo na sua vida e não se tratava dele. Ela começou a contar, esse bebê fitou essa mãe de um jeito tão profundo. Algo mágico aconteceu naquela sala e ele começou a engatinhar em relação a ela. Ele chegou no colo dela. O pai começou a se emocionar, o bebê começou a chorar, ela começou a chorar, muita emoção estava presente naquela sala e algo ali sentido foi liberado. Os sintomas que essa criança estava apresentando, que era de rejeição alimentar, né, de seletividade alimentar, de falta de sono, etc., aquilo deixou de acontecer. Então, eu só quero, né, com esse exemplo mais prático, obviamente você pode falar quando está dormindo, né, mas eu já conversei com muitas mães, não, isso não é uma regra. Porque você pode falar 1000 vezes enquanto você está dormindo, mas se não for de coração para coração, se não tiver a abertura dos pais realmente a se sintonizarem com seus filhos, isso pode não acontecer você conversando todas as noites e todas as vezes que ele dorme. Então, o aspecto que eu trago, porque todos os trabalhos que eu fiz, cara, e isso talvez seja muito tocante para muitas pessoas que vão me ouvir. Eu nunca, até hoje, peguei uma experiência onde uma mãe não ama o seu filho. Só que é constante a experiência de muitas coisas estarem entre o amor da mãe e do filho. Às vezes é a mãe que não se sente amado e vice-versa, o filho que não se sente amado, minha mãe faz isso. Essas adaptações decorrentes de traumas, não só gestacionais, mas ao longo da vida também, criam esse distanciamento. E o mais lindo é que quando a gente começa a tirar do caminho... Isso. O que resta entre uma mãe e um filho, até hoje, nesses 10 anos trabalhando com esse campo, é vínculo, é conexão e é amor. Né? Então, mas às vezes leva-se tempo para isso. São muitas histórias. Né? E alguém pode dizer assim, mas minha mãe me abandonou.
Eu fui adotado. Ela não me queria. E eu também, eu acho que é um privilégio, assim como você de testemunhar vida chegando na vida. É um privilégio para mim ter contato com tantos aspectos diferentes, porque eu já trabalhei com muitas mães que deram seus filhos para adoção. E o tamanho da dor que existe naquelas mães, em algum momento a gente chega a isso. Sim, sim. Ok? Então, eu não consigo dizer, e talvez para quem estiver me ouvindo, obviamente isso é um papo de terapeuta para terapeuta, mas outras pessoas vão ouvir, e terapeutas também têm mães. Verdade. O que reside é amor, só que às vezes existe tanta fixação, tantas camadas de traumas dos dois lados, que impedem isso de acontecer. Sim. Né? Quando a gente fala de puerpério, né, a maternidade é um desafio, Leila, tão grande. E a gente pode falar, né, eu quero falar de pré-concepção, mas a gente pode falar também de puerpério, que você falou, essa oferta da mãe àquela criança. Não é linda a biologia? Porque nós somos seres completamente dependentes. Nós precisamos e temos esse mecanismo biológico de nos vincular. Independente de como os pais são, disponíveis ou não, rejeitosos ou não, hostis ou não, amorosos ou não, nós vamos nos vincular. Porque nós não somos autônomos. Tem bicho que nasce e anda em meia hora. Sai andando. Nós precisamos do contato, Sim. do vínculo. Nós precisamos de necessidades fisiológicas, alguém que nos atenda, que nos dê de comer, que nos troque a roupa, que até a gente poder ir no banheiro, enfim, antes de trabalhar, de se sustentar por si mesmo. Quantos anos são? Então, é muito linda essa entrega da mãe, só que aqui tem um outro aspecto. Eu costumo dizer assim, que gestações, crianças, né, bebês, eles são instrumentos de regressão para os pais. Sim, com certeza. E isso também é uma coisa fantástica que você trouxe agora, Manuel, porque esse momento onde o recém-nascido precisa que a mãe se sente na cadeira de amamentação, vai ser o lugar assim de que ela vai ter que parar para amamentar esse bebê. Em alguns casos vai precisar dar mamadeira, mas alguém tem que dar mamadeira para esse bebê. E ela vai cuidar, trocar fralda, dar o banho, né, fazer toda a higiene do bebê, vai aprender a ninar. Tudo isso é como se fosse uma grande pausa para mim na biografia, né, dessa mãe, desse pai, para que pudessem emergir todos esses conteúdos que estão lá guardados, empacotados com essa vida prática que a gente precisa ter para sobreviver. E aí, quando chega o bebê, é como se a gente fosse desempacotando tudo isso. Então, é tão importante apoiar essa família que está nesse momento que ela vai desempacotar tudo isso que você está trazendo. Sim, e hoje a gente observa, né, muito baby blues, uma depressão pós-parto, o quanto da história, das sombras dessa mãe, dessa família não elaboradas, vem presente, estão ali. Sim, e o quanto faz falta que existam profissionais com que vivem esse campo. Não é só que estudam sobre isso, é que vivam para trazer aquela ternura, aquela delicadeza, que é isso que a gente precisa, né? A gente tem lá um bebê, mas a gente tem uma mãe regredida. E quando eu falo, talvez, com essa voz que você chamou a atenção há pouco, eu tô falando para aquele bebê que vive dentro daquela mãe, que muitas vezes está lá gritando, né? E o bebê está sendo apenas a voz daquela mãe naquele momento. Né? Então, como é importante que a gente dá essa contingência, né? Esse é um colo. Sim, né? E ao mesmo tempo, essa mãe precisa de cuidados. Imagine que não tenha tantas feridas, algo não seja despertado. Tem um lado obscuro da maternidade. Tem, ó, arrepia! E entenda quantas camadas, quantos instrumentos existem em nascimento, pós-nascimento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que pode existir a alegria de uma nova vida, uma expectativa sendo atendida, um desejo, um sonho acontecendo para muitas famílias. Exato. Mas essa mãe, algo nela vai morrer. Esta pessoa que ela foi antes não tem mais como ser. Ela vai ter que deixar muitas das vontades dela, de quem ela foi. Agora tem alguém que é completamente dependente dela. Tem uma nova vida aqui. Não tem mais como voltar como era antes. Tem um luto a ser elaborado. E muitas vezes essa mulher não tem suporte do seu marido, da família. Exato. Olha como é complexo. Porque esta atenção do pai voltada... esta atenção da mãe voltada ao bebê, porque o bebê necessita...
Pode desengatilhar no pai muitos traumas de rejeição, de abandono, que vai fazer, né, ou que essa intercorrência tremenda de relacionamentos extraconjugais até os 2 anos de idade da criança, porque muitas feridas foram despertadas, ele deixou de ter atenção. Sim, por isso o pré-natal é uma coisa muito importante. A gente toca isso também no pré-natal. Tem que ser antecipado tudo isso. Tem que ser antecipado. E fora as histórias que vão ser desengatilhadas, que a gente nem sabe que elas existem, né? E esse luto dessa mãe, e muitas chegam até mim assim e falam, eu não sei mais quem eu sou. E será que eu sei trabalhar ainda, voltar ao mercado de trabalho? Porque esta dedicação a essa vida, entende quantas camadas, quantos instrumentos tem nessa orquestra? Exato. É realmente muito complexo. E ter profissionais capacitados em termos técnicos, o que você faz, o nascimento, obviamente as intervenções obstétricas, o que precisa ser feito para trazer a vida, mas esse entendimento que existem muitas outras camadas, muitos outros instrumentos nessa orquestra. Sim, e essas camadas outras que você fala, para mim, sabe a imagem que me vem? Como se estivesse atrás da orquestra uma cortina. E atrás dessa cortina tem um ambiente da pré-concepção. Cara, é a cereja do bolo pra mim, pra a pré-concepção. Eu, pra falar bem a verdade, já tem muitos anos que eu venho me perguntando como é que eu vou conseguir trabalhar com isso. Eu tenho uma história que eu comecei de frente para trás, né? Eu fui professora, você não sabe isso, de educação infantil, muitos anos. Não sabia. E aí eu pensava, nossa, mas as crianças chegam dessa forma da escola, a escola, mas deve ter um jeito dessas crianças, quando chegam à escola, chegarem um pouco mais saudáveis, física, emocional e até espiritualmente, eu diria. Falei, então acho que o segredo é trabalhar com o nascimento. Então, foi aí que eu fui arquitetando meu plano, né, para conseguir prestar minha assistência. Aí eu fui me dedicar ao parto. Falei, não, mas deve ter um jeito desse parto acontecer mais fácil. Fui dar mais atenção para a gestação. E aí, quanto mais eu atendo, eu penso, meu Deus, deve ter um jeito disso chegar, né, de se trabalhar ainda mais na origem de tudo. E já tem anos que eu penso nisso, Manuel, mas quando eu conheci o seu trabalho, eu falei, é isso, é pré-concepção consciente. Porque boa parte, né, de todas as recapitulações que a gente faria, talvez você possa deixar mais claro aí para as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse termo, né? E quanto mais aquele processo de limpar antes de você dar origem àquela vida, porque a gente tem uma ideia de que a gente nasce porque o espermatozoide encontrou com o óvulo. Claro que isso vai acontecer, mas meu Deus, é muito mais do que isso. Muito mais. Então, se eu pudesse dizer um sonho que eu ainda tenho é trabalhar para que as pessoas, antes de estar com o bebê lá na barriga, na gestação, pudessem dar a devida atenção que merece, né, para quando for haver esse encontro desse espermatozoide com esse óvulo. É por isso que eu digo, pré-concepção é a cereja do bolo para mim. Entendi, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas, obviamente que o início da vida de forma biológica é o espermatozoide fecundando um óvulo, né? Ali a experiência biológica que aquelas 2 células que vão se transformar em trilhões no nascimento, né? Em apenas 9 meses, é a experiência biológica do processo acontecendo. Mas todos nós temos uma alma, né? Não sei se você acredita ou não, mas as pessoas, nós viemos de algum lugar, nós temos uma alma. Então, eu costumo inclusive chamar o trabalho para perinatal de autobiografia da alma, porque em algum momento é o encontro desta experiência espiritual, e eu não estou falando de religião, né? Então, se você que está me ouvindo coloca a religião no meio disso, são as suas projeções, corporificada. Então, hoje nós temos muitas evidências. Esse ambiente no qual vai receber essa criança já começa a influenciá-lo antes da concepção. Exato. Nós que experienciamos esses estágios pré-concepção, nós já sentimos, uau, quanta potência tem isso, quanta informação e o quanto isso mexe com o âmago do nosso ser no mais profundo de nossa alma, né? E isso
é muito incrível. Eu não sei se eu chamaria de cereja do bolo, mas é uma parte dentro desse trabalho que não pode ser ignorada. Sim. Ela tem que ser considerada e, obviamente, a pré-concepção consciente pode ajudar muito, porque esse ambiente dos pais já é percebido por essa alma que está chegando. Eu tive experiências extasiantes que transformaram a minha vida tocando a pré-concepção. Entendimentos que terapia nenhuma me levou a compreender sobre eu nesta vida, muito além dos meus pais, muito além das experiências biológicas, né? Então, obviamente a pré-concepção é importante, mas olha só que interessante essa pesquisa. Se um pai ou uma mãe sofre um trauma muito grande 1 mês antes de uma concepção, isso vai afetar o seu espermatozoide no homem, o óvulo na mulher, a experiência genética da célula, né? Porque traumas, eles impactam a gente em múltiplos níveis. Então, são muitas as influências que a gente realmente recebe. Obviamente, quem está ouvindo esse assunto pela primeira vez, isso parece talvez místico demais, mas tem muito embasamento e mais do que isso, né? Não é algo assim que você só pode e quer mostrar para a pessoa no papel. Experiencie isso no seu próprio corpo, né? E tire as suas próprias conclusões. Mas, obviamente, né? Onde se inicia a educação de tudo isso? Essa onde pré-concepção consciente. Exato. Aonde? Eu não tenho essa resposta exatamente. Aliás, isso é algo que eu gostaria ainda de construir, né? Esse como eu disse, é o meu sonho. Mas eu diria que, como profissional, né? Quando eu visitei o meu ambiente, eu já pude ter muito mais consciência do peso, né? O peso não no sentido de ser algo pesado, mas, né, no sentido de ser algo quão importante né, são essas vivências de pré-concepção. Como é que quando a gente está lá na nossa jornada da alma, né, a gente está se preparando também para chegar, né, num corpo. Será que eu queria estar aqui? E como você fala, não estou falando nada a ver sobre religião, não se trata disso, né? Mas a partir do momento que eu, por exemplo, entendi a minha jornada de alma, antes de eu existir dentro do corpo da minha mãe, eu falei, gente, é isso, explicou, sei lá, quase que a minha vida inteira e que em muitas outras terapias eu nunca alcancei, né? Porque, como você disse no início do nosso encontro, aquilo que acontece antes vai se replicar na nossa vida. E como eu sou uma pessoa que gosto de ir direto ao ponto, lá na origem, eu nunca me conformei, assim, como que eu já fiz tanta terapia, né? Já sou uma pessoa tenho muita experiência de vida. Nossa, eu tô lá acompanhando os nascimentos e eu ainda tô repetindo isso. Eu falo, como que isso pode acontecer, né? Então, esse campo, eu acho que uma forma de iniciar esse processo de educação e de consciência, ele precisa, Manuel, passar pela nossa experiência, sabe? Vivendo Com dentro certeza. desse campo e acho que só de passar por isso, a gente já está aí amaciando as pessoas que chegam até nós, né? Com a mesma pergunta, não precisa ser todo mundo, né? Não é para todos, né? Mas as pessoas que chegam, elas já estão farejando também, né? Com aquilo que é o lampejo que vive dentro dela, ela já está farejando. Tem algo aí na sua experiência que é mais do que a técnica que você oferece quando meu filho vai nascer? Eu quero isso para mim. Sim. Né? E falar de pré-concepção também, Leila, é falar de que nem tudo é dependente de pai e mãe. Exato. Olha o peso que um pai e uma mãe carrega. Tem tantas abordagens terapêuticas que o foco é a mãe. Olha, tudo que acontece com você é a mãe. Sim. Agora tudo que acontece com você é a família. Sim. Mas além de tudo isso, isso são camadas de experiência. Tem a sua própria jornada de alma, que não tem nada a ver nem com um e nem com o outro. Tem as suas próprias, eu vou chamar que talvez alguns entendam, outros não, suas decisões Exato. de alma, né? Então, realmente, a pré-concepção, ela é super importante, mas esse peso que a gente, às vezes, tira, ou este olhar que a gente amplia, né? Eu tenho uma fala clássica, ninguém nasceu de um ovo, todo ser humano experienciou a pré-concepção, a concepção e o nascer, né? Então, mas ao mesmo tempo não é um trabalho para todo mundo. Não é um trabalho para todos os terapeutas. Eu acho que cada modalidade tem o seu lugar. Então, é um convite, né? Eu não sei se eu diria contaminar, mas eu espalho sementes, né? Isso. E algumas brotam. Algumas brotam e realmente isso pode trazer árvores muito frondosas em termos de humanidade. A gente seria uma sociedade muito melhor
se nós conseguíssemos, pelo menos, validar, reconhecer, ter algo de experiência sobre o meu início de vida, né? Nós constituiríamos uma sociedade, relações muito diferentes, né? Então, obviamente, esse continua sendo o papel, né? Disseminar essas sementes. Eu tenho muitos benefícios desse trabalho comigo mesmo, né? Em mim, eu acredito que todos também, porque você tem que, para aprender, ter algo de suas próprias experiências. Claro, claro. Eu ouvindo você agora, eu me lembrei de uma frase do Michel Audin, que é um obstetra francês. Ele é um ícone para nós, né, que trabalhamos com o nascimento. E ele fala, para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer. E eu estou esperando quando você, Manuel, vai ter a frase que daqui 20 anos, né, os profissionais, 30, vão dizer que talvez para mudar o mundo, né, olha, talvez tenham coisas antes até, né, que você possa se dedicar para, de fato, transformar, né, eu acho que... Considerar. Eu acredito muito nisso. Cara, foi um prazer enorme ter você aqui, porque assim, você veio na nossa formação, você entrou em contato, né, com as múltiplas camadas e a profundidade desse processo, além do processo biológico, obviamente que em algum lugar dentro de você já havia algo de espaço para isso, talvez não com tanto conhecimento e a noção de tanta profundidade. Mas, cara, eu fico encantado quando pessoas que trabalham efetivamente com isso estão ali, ó, na hora de um nascimento, uma doula, uma parteira, uma enfermeira obstetra, um médico, né, possam também se nutrir e se expandir através desse conhecimento. Me emociona saber que tem médicos que dizem, Leilinha, agora é com você, que não são aquelas coisas rígidas e fechadas, eu tenho a verdade, eu sei tudo, né, porque são muitas camadas. E, obviamente, enquanto terapeuta, eu não trabalho com isso, mas não estou efetivamente no processo de nascimento. O quanto eu vejo a vida das pessoas se expandir, o quanto, como terapeuta, me expandiu para minha própria vida, né? E também para um convite na vida das pessoas, sejam eles adultos, adolescentes ou crianças. Sim, eu queria dizer uma coisa a você. Eu passei a semana inteira praticamente, né, te ouvindo, e ontem quando a gente estava lá na supervisão, eu queria dizer que você seria um excelente parteiro. Cara, quando você descreve, talvez um dia isso possa ser um tema para você aqui no seu podcast, quando você descreve o sistema nervoso e aquele espaço, né, onde as experiências vão acontecendo e a gente vai aprendendo a ser autorregular, isso é o que a gente faz no parto. Né? Isso é exatamente o que a gente faz no parto, quando a gente está vendo aquela aquela mulher que está vendo o sistema nervoso dela, está estressando, vai ultrapassar aquela linha, né? Aquele limiar, e você vai lá e dá contingência para ela, e você apaga a luz, você fala, meu amor, tá tudo bem, olha, eu tô aqui com você. Né? Olha, relaxa o seu corpo, solta o seu ombro, aí o sistema nervoso dela faz... despressuriza, né? E aí daqui a pouco vem a outra contração, e de repente, depois de um tempo, ela já vai... E aí você faz as suas intervenções. É exatamente isso que é estar no ambiente do parto. Então, ainda que você nunca tenha estado, você é um grande parteiro. Parteiro de almas, eu diria. Eu nunca estive efetivamente lá, mas eu já testemunhei milhares de histórias de adultos contando os estágios e tudo o que aconteceu lá, e a gente... É isso. Reorganizando, né, aquilo que foi interrompido. É isso, então... É isso, você é um parteiro. Obrigada. Vou levar isso comigo, cara. Não estive lá fisicamente, mas em algum lugar algo em mim sabe sobre Exato, aquilo. Muito bom. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigado. E eu realmente agradeço as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E é muito importante que a gente possa difundir, né, esse trabalho para mais pessoas, mais profissionais. É uma coisa muito importante, né? Realmente, para mim, é personificar o amor através de um trabalho. Né? É muito bom. Obrigada. Que legal. Obrigado a você. Chamarei outras vezes. Com prazer virei. Porque tem muitas pessoas que sentem dúvidas, né? A gente pode ter esclarecido, mas o tato que a gente tem, a experiência que a gente tem, a gente não considere algumas dúvidas que podem emergir nas pessoas. Então eu convido você a deixar as suas dúvidas aqui abaixo. A propósito, você pode encontrar esse episódio completo no meu canal do YouTube, Manuel Augusto Bissaco, e no Spotify, Terapeuteando, tá bom? E a gente vai trazer outros temas, outros profissionais. Vou convidar você outras vezes para estar aqui comigo, né? E é isso. Muita gratidão e até mais. Gratidão a todos vocês.